Conselhos para uma vida vitoriosa com Cristo Jesus. Conselhos para uma vida cheia de poder. Conselhos para uma vida segundo Deus. Conselhos para uma vida cheia do Espírito Santo ou batizados no Espírito Santo de Deus. Convido-lhes a abrir a Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E queremos pedir ao Espírito que tu venha nos trazer a revelação da palavra, para que nós possamos sair daqui, Senhor, ainda mais preparados para vivermos esse dia a dia que nós temos pela frente. Que tu estejas falando conosco neste momento, este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a nossa vida ela é marcada pelo aprendizado. Eu tenho que cada dia mais procurar conhecer Cristo, conhecer Deus e colocar minha vida numa situação que seja agradável ao Todo-Poderoso. E para isto nós temos conselhos na palavra. Palavras que são verdadeiros conselhos, verdadeiros bálsamos, que adentram o nosso coração, que nos alegra, que nos traz paz e ainda que prepara-nos para que nós possamos seguir em frente nessa caminhada, seguirmos em frente sem tropeçarmos nas dificuldades, nos problemas que o inimigo de nossas almas coloca diante de nós. E essa é uma verdade que eu preciso observar para a minha vida, é uma verdade que a igreja precisa observar para vossas vidas. Nós temos, amados, que observarmos aquilo que Deus quer para que todos os nossos passos, nossos atos, ações, aquilo que falamos, aquilo que ensinamos, seja para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade de vivermos exclusivamente para Cristo, em que em todas as coisas possamos louvar, possamos adorar, possamos engrandecer o nosso Mestre, honrando-o com tudo quanto nós temos, com nossos bens, mas principalmente, amados, com o nosso ser, com o nosso eu, com a nossa vida. E nesta carta na qual o apóstolo Paulo aconselha a Tito, são conselhos preciosos demais. Se você ler toda a carta, certamente o Espírito de Deus há de falar contigo. No entanto, nós vamos nos restringir a esses versículos e eu creio que o Senhor falará conosco. Nós vamos sair deste lugar nessa noite com um pouco mais de conhecimento a respeito do Senhor, para que, se um dia o nosso pé quiser desviar da presença do Eterno, o Espírito Santo vai trazer esse conselho à tona e falar: você está errado, veja o que a palavra diz, e certamente teremos tempo hábil para refletirmos das nossas ações e voltarmos para a presença do Mestre Jesus. Amém, amados? O primeiro conselho que nós vemos nesses poucos versículos, versículo 6, está escrito: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Veja, amados, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ter critério é a capacidade de distinguir entre o errado e o certo, entre o falso e o verdadeiro. Isto é uma vida criteriosa. Quando eu tenho, amado, a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado, certamente eu vou ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor que falará comigo. Nós temos que conhecer a palavra para que haja em nós o mover do Senhor, para que os nossos atos, nossas ações sejam segundo a vontade do Todo-Poderoso. E nesta caminhada, como criteriosos que devemos ser, certamente seremos pessoas moderadas nas nossas ações, prudentes nas nossas ações.
Muitas vezes falta-nos a prudência, falta-nos a moderação, nós somos afoitos, somos muitas vezes ansiosos, nós não analisamos todas as situações com o devido cuidado, com a devida atenção, e as consequências muitas vezes não são boas. Mas temos a obrigação de analisar tudo, amados, analisarmos tudo, porque o nosso objetivo de vida é em todas as coisas honrar e glorificar o Mestre. Se porventura, ao analisarmos uma situação, analisarmos aquilo que aparece diante de nós, se nós não conseguimos ver a possibilidade, ouça, se não há a possibilidade de honrarmos e glorificarmos o Criador, eu não posso, não, de forma alguma, eu não posso prosseguir. Porque é Cristo que dirige a minha vida é dele, e eu tenho que usar a minha vida com critério. E qual é o critério? Fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, é escolher sempre o certo, sempre aquilo que é agradável ao Senhor. E nós não podemos de forma alguma acharmos que, é esta situação que eu tenho diante de mim, não tem outro caminho. Tem. Em todas as situações nós temos duas opções, sim ou não. E geralmente, amados, nós somos levados pela falta de critério. E algumas atitudes, elas são erradas aos olhos do Senhor, mas são agradáveis, são boas a nós. São boas a nós. E nós tomamos tais atitudes. Mas não é desta forma. O Senhor quer que em todas as coisas, mesmo que haja um preço, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado, e é assim que precisa ser a nossa vida. Nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás, para que alguma coisa, aos nossos olhos boa, aconteça. Nós não podemos. Mesmo que seja, aos nossos olhos, uma atitude boa, nós temos que olhar se é uma atitude boa aos olhos do Senhor. Eis aí, amados, eis aí a atitude daqueles que amam o Todo-Poderoso, a atitude daqueles que têm Cristo Jesus como Senhor, aqueles que amam, que morreram, que vivem exclusivamente para o Mestre. Estes vivem a escolher a vontade do Senhor. São pessoas humildes, porque baixaram a cabeça diante do Mestre, baixaram a sua fronte diante do Senhor, e falam de forma bem explícita: Senhor, que a tua vontade se manifeste na minha vida, que a tua vontade aconteça na minha existência. E a partir do momento que nós entendemos esta verdade, certamente teremos uma vida agradável ao nosso Senhor, e seremos bem-sucedidos na nossa jornada. Eis aí o primeiro conselho para uma vida vitoriosa, uma vida guardada pelo Senhor, que haja critério na nossa existência. E o critério leva-nos a optar por fazermos a vontade do Senhor em detrimento da nossa vontade. A nossa vontade, ela não tem valor nenhum. Entendamos dessa forma. Segundo conselho: seja um exemplo nas boas obras. Glórias! Versículo 7 está escrito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Queridos, nós temos um pequeno problema com obras. Todas as vezes que nós falamos de boas obras, algo nos remete ao catolicismo, e a gente não vê com bons olhos, boas obras. Haja vista que eles entendem que as boas obras podem conduzir alguém aos céus, mas nós precisamos entender o seguinte: na verdade a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Ou seja, como servo de Deus, eu tenho a necessidade de praticar boas obras. Eu preciso praticar boas obras. Meus atos, minhas ações, minhas atitudes, todas elas precisam apontar para Cristo Jesus, apontar para o Senhor. É por isso, amados, que somos chamados para vivermos na luz. Glórias! Chamados para vivermos na luz e sermos luz. Além de luz, sermos sal.
Eis o porquê. A luz ilumina, o sal dá sabor, e é isso que nós precisamos fazer nesta terra, iluminar e trazer sabor a essa sociedade que carece de Cristo Jesus, e isso conseguimos através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas boas obras, Mas ela vai além, amados. As boas obras vai além de um bom testemunho, de um testemunho vivo. Ela vai além. Nós temos que viver a verdade do Senhor em todas as situações. Em todas as situações. Nós somos comprados para sermos propriedades de Cristo, nós não podemos perder jamais esta verdade de vista. Nós não nos pertencemos porque o Senhor nos comprou para dele sermos. Consequentemente, todas as minhas atitudes precisam ser semelhantes às de Cristo. Eu tenho que agir segundo Cristo. E o apóstolo Paulo, ele chama-nos a atenção lá em Filipenses, que nós precisamos imitá-lo nas suas atitudes. E esta é uma verdade. Eu tenho que ter obras boas o suficiente, testemunho forte o suficiente, para abrir a boca para alguém e falar: seja meu imitador. Seja meu imitador. É difícil, não é? Mas por que é difícil? Porque o diabo sopra no nosso ouvido: você não é nada. Isso é soberba, é vanglória, é vaidade. Nós olhamos sempre para o outro lado e achamos que nós não temos autoridade para falar para alguém: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Eu tenho, amados, que passar uma vida forte, consistente o suficiente para que as pessoas possam ver alguma coisa no meu viver e viver semelhante a mim. Procurar viver de forma semelhante. Isso leva-nos a atitudes diante da sociedade. Eu não posso me esconder da sociedade. É no meio do povão que eu tenho que praticar as boas obras. É no meio do povo, amados. É no meio do povo que eu tenho que mostrar que sou de Cristo. Tem pessoas que têm boas obras dentro da igreja. Dentro da igreja são anjos encarnados, maravilhosos. Mas quando saem da igreja, as boas obras ficaram dentro da igreja. É como se tivesse aqui um depósito de boas obras. Não, amados, o Senhor não quer que seja dessa forma. Nós temos que viver a verdade de Cristo, é lá fora, é no meio da sociedade, é na empresa onde você trabalha, na repartição pública talvez, na escola. Você precisa mostrar Cristo onde você está inserido. É o meio onde você está que deve absorver os teus ensinamentos. Você precisa passar os teus ensinamentos. Eu já falei e volto a repetir. O funcionário que é servo de Deus, ele tem que ser o melhor funcionário da empresa. Se ele é da repartição pública, ele não pode entrar naquela história porque é público, eu posso fazer de qualquer jeito. Você tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Em todos os aspectos, você tem que mostrar a presença de Cristo. A presença do Senhor. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Ao empresário, ao funcionário, ao professor, aquele que é funcionário público, enfim. Aquele que é estudante, o tal do estudante. Estudante também vai para o inferno. Vai. A partir da idade da razão, já responde diante do Senhor pelos seus pecados, e na sala de aula, ele precisa apresentar as boas obras, atitudes que o remete a Cristo Jesus. Queridos, nós temos que fazer boas obras em todos os aspectos. Se esse povo aí fora que não conhece a Cristo fazem boas obras, nós temos que fazer melhor do que eles. Isso se aplica também no social. É evidente que a igreja não está aqui para essa área social, porque o campo é o espiritual. Mas a consequência, muitas vezes, é também no social.
é necessário ajudar aquele que precisa. A igreja também tem esse dever, e nós, como igreja, temos esta obrigação, dentro do possível, abençoar aqueles que necessitam de alguma coisa, já que Deus nos deu com abundância. Nós não podemos reter as bênçãos de Deus. Nós somos levados por um entendimento muito errado. Eu tenho, não posso tirar porque vai faltar para mim. Esse é o entendimento que eu tenho. É o entendimento que nós temos. Mas, se eu tenho, se eu abençoo, Deus me abençoa também. E Ele faz que eu tenha mais. Eu tenha mais. Sempre foi assim e assim será. No entanto, isso não nos dá mérito para cobrarmos a nossa salvação diante do Senhor. As boas obras não. Mas nós, como servos de Deus, temos que praticá-las. Temos que mostrá-las no nosso dia a dia. Amém, queridos? Conselhos para a vida. Conselhos para a vida cristã, conselhos para a vida do crente fiel. Conselhos para aqueles que amam a Cristo. Versículo 7 está escrito, ainda na segunda parte. No ensino, mostra integridade, reverência. Olha só, segunda parte do versículo 7. No ensino, mostra integridade, reverência. Irmãos, o que nós temos visto na igreja do Senhor nesses últimos tempos é a falta da prática desse mandamento, desse conselho do Senhor. As pessoas não querem ser mestres. Elas se contentam com a situação de discípulos. Sempre discípulos. Tipo assim, nasci discípulo, vou morrer discípulo. Nasci crente, vou morrer crente. Nasci frequentador da igreja, vou morrer frequentador da igreja. Nós não podemos nos contentar com essa situação. Nós somos discípulos que são preparados ao longo do tempo para servirmos o Senhor da melhor forma possível. A nossa irmã Cláudia é professora. Ela preparou-se, fez faculdade, fez pós. Ou seja, ela tem um bom currículo para ser professora. Ela preparou-se para isso. Dentro da igreja não se aplica, não é? Na igreja não se aplica, por incrível que pareça. Eu estou muito feliz, eu vou na igreja, sento no banco, ouço o pastor falar, ele fala, depois eu canto, depois eu oro e vou para casa. E estou feliz com isso. Mas será que Deus está feliz conosco com essa atitude? Nós somos chamados para quê? Para sermos pregadores da palavra. Ide por todo mundo. Todo mundo. Todo mundo precisa ir por todo mundo. E esse texto chama-nos a atenção exatamente para isso. Versículo 7, a segunda parte. No ensino, mostra integridade e reverência. Queridos, nós temos que cumprir a vontade do Senhor. E como observadores, conhecedores da palavra, não posso retê-la. Não retenha a palavra de Deus, mas abre a tua boca e permita que o Espírito Santo fale através de você. No entanto, para que o Espírito Santo fale, para que tu sejas mestre, necessário é o preparo. Eis o porquê que deu o exemplo da professora. Ela preparou-se para hoje estar à frente de uma sala de aula. Nós temos que nos preparar para professarmos a nossa fé. Professarmos a nossa fé. Infelizmente, amados, não há no mundo uma religião mais relaxada do que o cristianismo, por incrível que pareça. Principalmente o cristianismo evangélico. Não há, talvez, uma religião mais relaxada. As pessoas se contentam em ser membros de igreja, mas não querem fazer aquilo que Deus ordena. Quando você vê as religiões não cristãs que existem por aí, os camaradas estão lá, ralando, aprendendo, decorando, levando, puxando pessoas para viverem a mesma fé. E o que é que nós fazemos?
cruzamos os braços. Ah, eu vou para a igreja, se não tiver frio, eu vou para a igreja, se o pastor não falar muita coisa hoje, não sei o quê, e ficamos desse jeito. O Senhor não chamou-nos para isso. O Senhor não te chamou para isso. Não te chamou. O Senhor te chamou para que tu sejas mestre, para que tu ensines a palavra para que pessoas possam conhecer a Cristo Jesus. Tu precisas dominar os princípios da tua fé. E às vezes nós perguntamos, quais são os princípios da tua fé? Ah, eu sou crente. Mas ser crente não é princípio de fé. Nós temos que conhecer a palavra, porque quando conhecemos a palavra, vamos entender que Cristo é o princípio da nossa fé. Oh, glórias! Vivemos Cristo, somos de Cristo, vivemos somente para o Senhor e estamos nesse mundo para fazermos apenas a vontade dEle. Amados, seja mestre, seja mestre. Não se contente com essa situação de discípulo, de membro de igreja, de coisas semelhantes. Não se contente com isso, mas faça alguma coisa, faça aquilo para o qual Deus te chamou. E Deus te capacita, é Deus que te capacita, porém você precisa querer a capacitação. Tu precisas querer a capacitação. Não vai acontecer por acaso. Voltando mais uma vez ao exemplo da nossa professora. Ela quis a capacitação. Ela queria a capacitação, mas não caiu na cabeça dela a capacitação. Oh, eu quero a capacitação, oh, não sei o quê. Oh, já sei tudo. Oh, caiu dentro da minha cabeça a capacitação. Já tenho agora dentro da minha cabeça uma pós. Se eu me esforçar um pouquinho, vai cair um mestrado aqui dentro. Não, gente, não aconteceu assim. Ela teve que estudar, ler, ela teve que correr atrás, para que assimilasse a capacitação, que lhe deu o título que precisava. Nós queremos ser capacitados. Ó Espírito Santo de Deus, me enche, Espírito Santo, me prepara, Espírito Santo, me envia, Espírito Santo, oh Espírito Santo, faz alguma coisa acontecer comigo, mas eu estou com minha Bíblia fechada, guardadinho aqui, ou dentro de uma gavetinha para ninguém ver, não abro minha Bíblia de jeito nenhum, e eu quero que o Espírito Santo me capacite. Como? Não existe essa história. Eu tenho que ler, tenho que conhecer, para que o Espírito de Deus trabalhe a minha vida. Essa é a recomendação que nós temos na palavra. Amém? Conselhos para a vida. Conselhos para a vida com Cristo. Conselhos para a vida cristã. Conselhos para uma vida fiel ao Todo-Poderoso. Quarto conselho. Sejam sábios no falar. Sejam sábios no falar. Versículo 8. Ouça o que o apóstolo Paulo ensinou a Tito, capítulo 2. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidades nenhuma que dizer a nosso respeito. Glórias a Deus, amados. Nós temos que possuir uma língua sábia. Uma língua sábia. Nós temos que, muitas vezes, ficar com a boca fechada, para não falarmos o que não devemos. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário esteja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Aleluias. Amados, nós somos de Cristo, afirmamos e reafirmamos esta verdade. Cremos nisso. Mas como a minha língua não é de Cristo? Como a minha boca não é de Cristo? Ah, eu até sou de Cristo, mas a minha língua, minha boca, não. Olha só, aqueles que são de Cristo,
eles possuem um linguajar sadio. A sua palavra é de cura. Palavra de cura. Se não é para curar, melhor não falar. Se não é para abençoar, melhor não falar. Se não é para edificar, melhor ficar calado. Eis aí, amados, o ser sábio no falar. Nós temos que controlar a tal da língua. E como é difícil controlar a língua, principalmente quando a ira chega. Quando a ira chega, como é difícil controlar a tal da língua. Ela parece que fala sozinha. Parece que fala sozinha. Mas também há outra situação, quando nós estamos no meio de um tanto de amigos, muitas vezes ímpio, como é difícil controlar a língua. Parece que ela tem vida própria, parece que ela fala sozinha. Você já esteve na roda de amigos? É por isso que existe um texto que diz: não assenteis na roda dos escarnecedores. Não assenteis. Porque muitas vezes a nossa língua tem vida própria e nós seguimos a eles. E falamos o que não devemos. E assim, certamente, nós desonramos o Senhor na nossa vida. Uma das coisas que nós temos visto nesses últimos tempos é a tal da gíria. Como a gíria tornou-se comum. E muitas vezes são gírias de baixo calão. Gírias feias. Mas tornou-se tão natural que aquilo sai da tua boca e você nem sente. É preciso vigiar. Vigiar com relação a gírias. O tal dos palavrões. Os palavrões. Meu Deus, como segurar a língua para não falarmos os palavrões? Como segurar a língua? Como? Só é possível quando está sob o controle do Espírito Santo de Deus. As palavras torpes, palavras indecentes, as conversas indecentes. Como é difícil, não é? As piadas indecentes, as conversas indecentes, os xingamentos. Como é difícil controlar a língua com relação a xingamentos. Você acerta o martelo no teu dedo. A primeira palavra que aparece na tua mente é um xingamento. Não é? Você vai andando dentro de casa e chuta a quina da mesa. Ah, Deus, muito obrigado pelo ter chutado a quina da mesa. É ruim. Não é assim? Geralmente vem um xingamento. E vai por aí. Os exemplos são inúmeros. Como é difícil controlar a tal da língua. Como é difícil. Mas o Senhor nos recomenda que assim seja e nos recomenda através do apóstolo Paulo. E ele afirma, linguagem sadia e irrepreensível. O que é algo irrepreensível? É que não carece repreensão. A palavra já fala, irrepreensível. Algo que não carece de repreensão. Ou seja, você não precisa ser moderado por alguém. Oh, você está falando dessa forma, você está agindo assim. Não. Você precisa ser mestre, grande o suficiente, cheio do Espírito Santo, para que as tuas atitudes sejam maduras o suficiente, para que as tuas ações sejam para a honra e para a glória do Criador. E é preciso, amados, usarmos a nossa língua para edificar o próximo. Há alguém que necessita de uma palavra, não espere o pastor dar a palavra. Você é uma dessas pessoas? Ah, fulano de tal, eu estou precisando tanto de uma palavra, não sei o quê. Aí você lembra assim, ah, meu pastor que é bom para isso. A minha pastora que é bom para isso. Ah, vou te passar o WhatsApp da minha pastora. Vou te passar o WhatsApp do meu pastor.
Liga para ele é gente boa, ela é gente boa. Ela vai te dar um conselho. E você, por que não deu o conselho se o Senhor colocou diante de você alguém necessitado para ouvir uma palavra dele? Por que segurou a boca? Por que fechou? Por que não permitiu que o Espírito Santo de Deus te usasse? Nós não podemos, de forma alguma, reter as bênçãos de Deus. Nós temos que ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar. Palavras que curam, muitas vezes palavras de repreensão. E repreensão também. Se é necessária a palavra de repreensão, abra a tua boca e repreenda em nome de Cristo. O que é a palavra de repreensão? É um conselho daqueles mais pesados. Olha, você precisa mudar de vida, porque esse caminho seu é ruim. É repreender a pessoa. Nós temos que nos deixar usar pelo Espírito Santo de Deus. Amados, e se assim agirmos, essa última parte do versículo 8 não se aplicará a nós, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidades nenhuma que dizer a nosso respeito. Ele não terá como te acusar. Em outras palavras, simplificando, o diabo não terá como te acusar, porque você agiu de forma correta, você não falou palavrões, você não usou de palavras torpes, você não usou de xingamentos, você não falou mal da vida de alguém, você não foi fofoqueiro, você não usou a tua língua para ser mexeriqueiro, mas você só usou a tua língua para abençoar, para trazer palavras boas, para ser instrumento do Senhor. O que o diabo terá para falar contra a tua vida? Ele não terá condições de te acusar. Ele não terá condições de apontar para você e falar, você não tem autoridade para isso, porque você fez assim, assim. Amém? Queridos, vigiemos, porque o nosso inimigo não é ser humano para dormir. Ele não dorme. Ele está sempre atento a tudo quanto façamos. Conselhos para uma vida feliz com Cristo. Conselhos para uma vida que quer ir para os céus. Conselhos para uma vida dominada pelo Espírito Santo do Senhor. Necessário é que sejamos criteriosos, que façamos a escolha sempre por aquilo que é correto, que honre, que glorifique o nome santo de Deus. Nossa vida não pode existir banda B, não existe o lado B, nós temos apenas um lado único. O nosso lado único é fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Outro conselho, sejam exemplos nas boas obras. Todas as tuas ações, atitudes, até mesmo falar, tudo quanto tu faças, necessário é que seja testemunho da presença de Cristo Jesus dentro da tua vida. Afinal de contas, o Senhor te salvou para que tu sejas segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Outro conselho, terceiro conselho, sejam mestres. Não retenha a palavra para você, mas ensine a palavra. Testemunhe da palavra, fale da palavra. Eu não sei o que falar, peça ao Senhor. Claro, busque o conhecimento, conhecer a palavra e fale para o Senhor, Deus, eu quero ser um mestre na palavra. Eu quero ensinar, eu quero testemunhar, eu quero falar. E o quarto conselho, sejam sábios no falar. Sejam sábios no falar. Não fale do teu próximo, não fale do teu pastor, nem tampouco da tua pastora. Não fala do irmãozinho da igreja, não fale do diácono, não fale do presbítero, não fale. Amém? Se você tem alguma coisa, alguma queixa contra outra, vá até esta pessoa e converse com ela. É assim que é a orientação da palavra. Nossa língua somente para honrar, para glorificar o Senhor. Uns glórias a Deus, pode sair da nossa boca. Ô glórias! Nós precisamos louvar o Criador. Nós não podemos de forma alguma usá-la
para dar voz ao diabo. Amados, todas as vezes que você usa a tua língua de uma forma que desagrada ao Senhor, você está dando voz ao diabo, dando voz a demônios, dando voz a espíritos enganadores. Portanto, estejam atentos, mas que as tuas palavras sejam bálsamo, palavras que curam. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluias. Vamos orar, queridos. Vamos pedir ao Senhor para que esses conselhos fiquem gravados nas tábuas do nosso coração. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, Pai, e que esta palavra de hoje fique impressa no nosso coração, para que assim, Senhor, possamos agir de uma forma que seja agradável exclusivamente a Ti. Que morra o nosso eu, o nosso entendimento, para que Tu venhas, ó Deus, dominar completamente a nossa existência. Deus amado, fale ao povo, fale àqueles que necessitam ouvir esta palavra. Ó Deus, fale e edifica para a Tua honra e para a Tua glória. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Mensagem 848.